Gostaria de agradecer mais uma vez ao convite do CONAED, Congresso Nacional de Hérnia de Disco. Sinto-me muito honrado em poder estar aqui falando da nossa experiência para vocês. Espero que vocês gostem desta palestra e que vocês façam um bom aproveito do conteúdo para, inclusive, usar no seu dia a dia como profissional. Eu represento aqui duas atividades, duas associações, a ANAFI, que é a Associação Nacional de Fisioterapia em Quiropraxia, onde eu faço parte da diretoria. Me sinto muito lisonjeado em fazer parte da ANAFIC. E também faço parte da Sociedade Brasileira de Fisioterapia em Coluna, a qual eu tive e tenho a honra de presidir esta associação, essa sociedade. Tivemos um congresso em Natal neste ano de 2015, maravilhoso, e fica aqui o convite para vocês também, para o ano que vem, em Fortaleza, o segundo CONIFIC, Congresso Internacional de Fisioterapia em Coluna. Espero todos vocês lá. A cervicobraquialgia, as disfunções cérvico-torácicas, elas são patologias complexas, de difícil exame, e cabe ao fisioterapeuta, quando receber uma solicitação médica, procurar fazer a melhor avaliação possível dessa disfunção, porque a dor irradiada para o membro superior, e aqui a gente pode considerar que a dor pode irradiar só para o cíngulo escapular, já podemos considerar uma cervicobraquialgia, principalmente se existe uma referência de dor cervical. Então é importante que o fisioterapeuta tenha um arsenal de exames de propedêutica para averiguar de onde realmente está vindo essa disfunção, se ela é realmente cérvico-torácica ou se é uma dor irradiada ou uma dor referida da articulação do ombro, cotovelo ou mesmo punho. A coluna cérvico-torácica, nós precisamos, antes de falar dela, levar a ponto algumas considerações. Vejam só, a cabeça e pescoço ela representa aproximadamente 7,9% do peso corpóreo. Isso já foi pesquisado pela NASA. Então, por exemplo, uma pessoa de 80 quilos, a cabeça desse indivíduo pesa aproximadamente 6,4 quilos. Também temos que considerar que a coluna cervical, ela tem ADM em todos os planos. Entre 45% e 50% desses movimentos está nos níveis C1 e C2, que são áreas importantes para realizar as rotações da cabeça e pescoço. Não podemos esquecer que também existe um grande e importante sistema vascular e linfático que passa nesta região. Nós temos também 3 importantes gânglios simpáticos, o gânglio simpático superior, o médio e o inferior, que estão na região anterolateral do pescoço. A maior parte do sistema nervoso, ou seja, o sistema nervoso, ele ocupa em torno de 2% da massa corpórea. Notem que o consumo de oxigênio chega a 20%, ou seja, 1/5 do consumo de oxigênio do nosso corpo, ele vai ser transmitido apenas para 2% da massa corpórea. Então, uma área muito pequena, onde há um consumo muito elevado de oxigênio. Isso torna o sistema nervoso um sistema muito especial. Qualquer dano nesse sistema, haverá um retardo na sua cicatrização, podendo até mesmo apresentar algumas sequelas. A coluna cérvico-torácica, ela recebe, principalmente a cervical, recebe influências da coluna torácica. Nós não podemos esquecer que músculos que estão inseridos na coluna cervicais têm origem lá na coluna torácica alta e média. Nós temos também um complexo e delicado
complexo articular, por exemplo, o Atlas, ele possui aproximadamente 7 partes de 1 polegada, ou seja, é uma estrutura extremamente pequena, suportando um crânio que é relativamente grande e pesado. Então nós temos uma articulação muito pequena, o côndilo do Atlas, que suporta uma grande estrutura que é o crânio. Esta região possui em torno de 17 conjuntos articulares e aproximadamente 50 músculos ligamentos. Nós não podemos esquecer que existem 14 articulações zigoapofisárias, que são as articulações apofisárias. Bom, por definição, a cervicobraquialgia se caracteriza por um mecanismo inflamatório ou compressivo que afeta a coluna cervical e ou o cíngulo escapular. Promove dor local e irradiada para o braço, geralmente com trajeto póstero-lateral, como por exemplo as radiculopatias. Há evidências que a compressão geralmente ocorre por uma protusão ou hérnia de disco. Entretanto, como eu já disse ainda há pouco, outras regiões podem estar presentes na gênese do problema. Os sintomas também podem ser acompanhados com parestesia e, eventualmente, perda de força. Essa é uma definição que nós fizemos em 2014 para melhor sintetizar o entendimento da cervicobraquialgia. Nós não podemos esquecer que, segundo Buck-Duke, que a espondilose e a osteoartrite são encontrados em maior prevalência entre C5, C6 e C6 e C7. Então, grande fonte das cervicobraquialgias podem residir nessas estruturas na cervical baixa. A prevalência acomete ambos os sexos, masculino e feminino, e nós temos uma grande prevalência também de hérnia de disco, que acomete essas regiões, como eu disse ainda há pouco. Nós também temos as síndromes dolorosas miofasciais, que acomete a cintura periescapular e a região cervical. Nós não podemos esquecer também a síndrome do desfiladeiro cérvico-torácica, que provoca também uma dor cervicobraquial e uma parestesia também pode estar presente nesta região. A cervicoartrose ou as discoartroses também são entidades que provocam a cervicobraquialgia, promovendo, na maioria das vezes, uma compressão da raiz nervosa, principalmente da coluna cervical, podendo essa dor irradiar para o cíngulo escapular ou membro superior. Todas essas compressões, essas entidades patológicas que acometem a raiz poderão ter como consequências as radiculopatias. Nós não podemos esquecer que Upton e Makona, já em 73, descreviam o double crush. O que é o double crush? É o dano ao fluxo axoplasmático. Então vamos entender isso. Eles pesquisaram e notaram que pelo menos 60% dos seus pacientes que tinham dor irradiada para o membro superior e parestesia, existiam dupla compressão, o double crushing. Eles tinham tanto compressões a nível de punho, síndrome do túnel do carpo, mas eles também tinham compressões na raiz cervical quando abandonava o forame intervertebral. Então eles notaram que muitos pacientes que realizavam procedimento cirúrgico para descompressão do túnel do carpo não melhoravam satisfatoriamente, e com as suas pesquisas, em torno de 60%, eles notaram que havia dupla compressão. Como eu disse, compressão na coluna cervical. Toda compressão pode levar a dano na bainha de mielina, podendo promover alteração da neurocondução. Então, toda raiz nervosa comprimida pode ocorrer um dano nesta bainha por uma compressão prolongada. Nós sabemos que a compressão prolongada
E não precisa ser muito alta essa compressão, em torno de 10 milímetros de mercúrio, como já foi pesquisado por Imamura. Apenas 10 milímetros de mercúrio, uma compressão prolongada em torno de 15 minutos, pode promover já um decréscimo da neurocondução nervosa. Todos esses focos compressivos podem provocar lesão nessa bainha de mielina e provocar um foco de sensibilização. Ou seja, mesmo que a pessoa se recupere da compressão primária, pode ainda permanecer uma sensibilização nessa raiz nervosa, podendo o paciente ainda apresentar dor, mesmo que o processo compressivo tenha melhorado. Bom, os dermátomos, eles nos ajudam no diagnóstico. Nós podemos ver aqui que, por exemplo, o dermátomo de C6, que é onde há uma grande prevalência de compressões e de hérnias de disco a nível de C5 e C6. Então, as hérnias de disco, por exemplo, neste nível entre C5 e C6, vão provocar uma dor, uma parestesia posterolateral no membro superior correspondente a esse dermátomo de C6. Nós não podemos esquecer, e nós fizemos o levantamento de nossos pacientes, nós notamos que 60% desses pacientes que tenham, por exemplo, uma hérnia de disco, também apresentam concomitantemente síndrome dolorosa miofascial. Então, notem só, aqui nós podemos ver nesta imagem uma degeneração discal num corte frontal, como que se comporta a parte anatômica, como que ela se apresenta com essa destruição do disco, uma discopatia. Então, nós observamos aqui um contingente de colágeno e aqui nós já observamos uma degeneração do núcleo pulposo que já invadiu essa periferia do disco, tá? Então, esse abaulamento vai comprimir uma raiz que está passando por aqui nesta região e esta compressão vai levar a uma isquemia da raiz e, consequentemente, dor. Nós não podemos esquecer que a nutrição do disco ela ocorre através da placa terminal, como nós podemos ver na imagem à direita, e essa placa terminal, que está localizada na vértebra, por onde vem a nutrição dos canais harvesianos, por onde entram essas pequenas arteríolas, que vão levar nutrientes para o disco através de um processo de difusão e acelerado pela compressão e distração do disco. Essa placa terminal, ela possui uma espessura de em torno de 1 milímetro. Então, lesões de impactação repetitivas nesta placa terminal e o próprio envelhecimento biológico do indivíduo vão levar a uma diminuição da nutrição do disco com a idade, diminuindo a nutrição tanto do núcleo pulposo quanto do anel fibroso. Nós não podemos esquecer, gente, que a grande difusão que ocorre aqui nesta região realmente é a difusão de água. Então, quanto menos difusão de água para o núcleo pulposo e para o ânus fibroso, maior será o envelhecimento desse disco. Então, toda vez que estivermos falando em cervicobraquialgia, nós temos que olhar para essas duas estruturas, tanto a coluna cervical quanto a coluna torácica, porque ambas fazem parte do processo da gênese do problema. Então, nós não podemos tratar uma cervicobraquialgia olhando só para a coluna cervical. Nós temos que também olhar para a coluna torácica, porque muitas vezes a coluna torácica, ela estando com bloqueios articulares, ela aumenta o processo degenerativo da coluna cervical. Nós vamos entender isso mais para frente. Então, notem só aqui, aquilo que eu tinha dito ainda antes. Aqui nós vemos o alinhamento normal, por exemplo, aqui o acrômio coincidindo com o meato acústico externo,
Esse daqui seria o alinhamento ideal para a região cérvico-torácica. E nós notamos que à medida que a pessoa tem uma protusão da cabeça, ou seja, por uma cifose torácica ou mesmo o envelhecimento biológico, nós vamos ter uma maior compressão do disco e uma maior solicitação da musculatura paravertebral. Notem só que um indivíduo de 80 quilos com 10 centímetros de protusão de cabeça, ele desenvolve uma carga de 17,20 quilos ao invés de 6,4 quilos. Lembra lá atrás que eu te falei para vocês que em torno de 8% do peso da cabeça relativo ao peso corpóreo. Então, a nossa cabeça e pescoço, ela representa em torno de 8%. Se nós multiplicarmos 8% por 80 quilos no indivíduo, a sua cabeça pesará 6,4 quilos. Entretanto, se ele tiver uma protusão de 10 centímetros, o peso dessa cabeça ela triplica, chegando a 17,20 quilos. Então, eu costumo brincar com meus pacientes. Eu falo, olha, essa protusão da sua cabeça leva uma solicitação muito alta da musculatura, porque é como se você carregasse 3 cabeças, em torno de 17,20 quilos. Isso aqui é possível fazendo alguns cálculos físicos, como por exemplo aqui, calculando a força muscular, utilizando esta fórmula da física. F1 vezes D1, F2 vezes D2. Isso aqui é um cálculo físico, é meramente ilustrativo, não cabe aqui o escopo desse nosso ensaio demonstrar o passo a passo do cálculo físico. Para calcular o peso no disco, após nós acharmos aqui a força muscular, nós vamos utilizar o resultado para calcular através da fórmula do paralelograma realmente o quanto que incide de carga no disco. Nós podemos usar aqui como parâmetro o disco entre C7 e T1. Bom, mas a gente não precisa ficar fazendo cálculos físicos, porque muitos softwares, inclusive no sistema Android, no sistema iOS aí do seu iPhone ou do seu Samsung que tem sistema Android, nós podemos baixar esse programa chamado Posture Screen Mobile. Este é um software que nós podemos fazer algumas demarcações, como mostra aqui nesta imagem, e essas demarcações, após feito o passo a passo, nos dará realmente o quanto há de desequilíbrio do nosso esqueleto. Vamos para o slide posterior. Então, aqui nós notamos que nessa paciente que tem uma protusão de cabeça, a cabeça dela deveria pesar entre 3,5 quilos, mas, através desta protusão, a cabeça dela passou a pesar por volta de 16,4 quilos, ou seja, ela praticamente triplicou o peso da cabeça, baseado nesta protusão. O software já dá esse resultado, então nós não precisamos ficar fazendo continha matemática. Toda vez que nós pensamos em cervicobraquialgia, nós temos que lançar a mão de vários exames para identificar se realmente essa dor está vindo da coluna cervical ou torácica. Então vale aqui lembrar que bons testes nos ajudam acerca do diagnóstico. Então nós podemos aqui reportar o teste de Spurling, o Kemp's teste, o Jackson teste para a coluna cervical. Nós podemos usar para identificar síndrome do desfiladeiro, os testes Addison testes, Eden teste e Wright teste. Para o ombro, como nós temos uma dor que pode irradiar para o ombro, nós não podemos esquecer os testes de ombro, como o Hawkins Nears, O'Brien, que é para o supraespinhoso, o Palmap, cabeça longa do bíceps, e o Gerber, que é para o subescapular. Para o teste do cotovelo, se a dor irradia até o cotovelo, para você tirar qualquer possibilidade de ter envolvimento do cotovelo, você pode realizar o teste de Mills teste, que é um teste que a gente realiza para ver a tensão dos extensores do punho.
Nós podemos avaliar o punho também, que é o Addison Test, o sinal de Tinel, para descartarmos a possibilidade de uma síndrome do túnel do carpo. E exames subsidiados, né, como o ecodoppler, o raio-x cervical apiclordótico, que a gente vê como que está essa primeira costela, se há uma compressão entre a primeira costela e a clavícula, e também nós podemos solicitar a ressonância magnética nuclear, que não está colocado aqui, e podemos também utilizar a eletroneuromiografia, que vai nos dar o potencial nervoso desses nervos que trafegam o membro superior, melhorando o nosso diagnóstico. O ecodoppler ou Doppler fluxometria é um exame de ultrassom utilizado para averiguar se há uma compressão importante da artéria braquial quando ela abandona o desfiladeiro, que ocorre ali entre os escalenos, entre a primeira costela e a clavícula. Aqui nós podemos ver o teste de Spurling. Esse slide foi gentilmente cedido por Adriano Pesolato. Então nós podemos observar aqui que esse é um teste que tem uma grande sensibilidade e uma grande especificidade. Então aqui, esses números, eles nos indicam que quanto maior o score de 0 a 10, de 0 a 100, perdão, quanto maior o score de sensibilidade e especificidade, maior é a chance do teste estar te dizendo que realmente você está diante da patologia pesquisada. Então aqui, por exemplo, no teste de Spurling, quando ele é positivo, isso significa que nós podemos estar diante de uma radiculopatia. Então ele tem uma sensibilidade, ele é altamente sensível, 93%, e ele é muito específico para a radiculopatia. Então, o que importa aqui é vocês olharem só o score desses números aqui. Quanto maior o score de 0 a 100, maior será a sensibilidade e a especificidade. Já esse outro teste, nós identificamos, o Spring Test, nós identificamos que ele tem uma grande sensibilidade e uma alta especificidade, mas para as síndromes facetárias. Então, quando nós fazemos uma pressão aqui nas facetas e o paciente sente uma dor localizada, nós podemos estar diante de uma síndrome facetária, descartando aí uma possibilidade de uma protusão discal. Então, esse é um teste muito específico para síndrome facetária e ele é muito sensível para síndrome facetária. Então, é um teste muito importante para você descartar a possibilidade de hérnia de disco. Aqui, nós vemos os testes de tensão neural de membro superior. Esses testes eles são altamente sensíveis, principalmente nas radiculopatias agudas. Entretanto, ele não é muito específico. Você vê que o score de especificidade dele é muito baixo. O que significa isso? Que mesmo ele dando positivo, outras estruturas, como compressões a nível de cotovelo ou a nível de punho, também pode elucidar uma positividade do teste. Então, ele é altamente sensível para radiculopatia e para nervo, mas ele não é tão específico, podendo estar envolvido a outras regiões. Como a nossa formação é a quiropraxia, nós também podemos utilizar a espinografia. O que é espinografia? São traçados que nós realizamos na coluna cervical e fazemos algumas medições para ver os deslocamentos ósseos. O que significa isso? Dependendo desse deslocamento ósseo, previamente calculado através da espinografia, este deslocamento será o foco do nosso ajustamento. Então, nós vamos dar uma olhada aqui, ó. Se eu passar uma linha aqui na cortical, aqui é 1, C2, C3, C4, C5, C6, C7.
Se eu passar uma linha aqui em C7, na cortical posterior, e passar uma outra linha aqui na cortical posterior de C6, eu vou formar um ângulo aqui. Este ângulo medido aqui, ele deve ficar em torno de 8,2 graus. Então, esse seria uma média importante para esta angulação. E nós podemos comparar, após fazer essas medições, com uma tabela que eu já vou mostrar para vocês, se ela está dentro do parâmetro anatômico e de alinhamento ou não. E nós podemos até laudar o grau de subluxação dessas vértebras. Tá? Então nós podemos, olha como mostra ali, fazendo essas medições e comparar os resultados numa tabela. Em suma, todas essas regiões existem uma tabela, mas a grande maioria delas gira em torno de 8,2 graus. Aqui demonstrando também um alinhamento do Atlas, se eu passar uma linha cortando a cortical, cortando todo o trajeto do Atlas, pegando desde o ápice aqui, da parte anterior e a parte central posterior, e traçando uma outra linha paralela ao plano do filme, este ângulo deverá oscilar em torno de 29 graus. Então, se o ângulo for menor ou maior que isso, nós podemos laudar dando o grau de subluxação. Bom, dentro dos nossos objetivos para tratamento da cervicobraquialgia, eu devo falar para vocês que nós trabalhamos nesses 6 itens. E o primeiro item, o mais importante, no caso principalmente de uma hérnia de disco na coluna cervical, nós precisamos minimizar os processos compressivos. Numa segunda fase, nós precisamos restaurar o micromovimento articular. Eu falo numa segunda fase, mas tudo isso pode estar ocorrendo concomitantemente. Terceiro, nós precisamos liberar pontos musculares de tensão e pontos gatilhos. Nós precisamos promover o relaxamento muscular. Precisamos melhorar e monitorar o processo inflamatório e melhorar a força e endurance muscular. Então, eu vou falar de cada item para que vocês entendam melhor. Todos os nossos itens são baseados em evidências científicas e para você, por exemplo, que não tem um sistema de tração mecânica, você pode usar, como você vê aqui na imagem acima, uma tração utilizando um cinto. Essa pesquisa aqui, que saiu no jornal Manipulative Physical Therapy em 98, feito pelos chineses, é uma pesquisa interessante e eles pesquisaram que durante o processo de tração, o que você poderia estar fazendo, se você tracionava e fazia rotações, inclinações cervicais, ou se você fazia inclinação depois rodava. Então eles fizeram vários testes, como você pode mostrar, como você pode ver aqui, ó, tá? Então, eles fizeram diferentes forças de tração enquanto a coluna era rodada. Eles fizeram tração, eles fizeram rotação primeiro e depois eles fizeram tração, ou eles fizeram simultaneamente a tração com rotações. Então, eles notaram que, os seus resultados notaram que esse tipo de manobra, tanto rodando primeiro e tracionando, ou tracionando primeiro e rodando, não aumentava substancialmente os processos compressivos. E o objetivo desse teste foi realmente ver se a força de compressão aumentava muito sobre os discos, e eles notaram que esse tipo de trabalho, tanto rodando primeiro ou tracionando primeiro, não havia grandes alterações. Então, torna a manobra muito segura. Nesse outro trabalho aqui, eles utilizaram uma tração mecânica
e foram observar se o ângulo de tração, se ele influenciava a separação intervertebral. Então, todo esse resultado aqui, gente, eu fiz uma tabela para ficar mais fácil para o entendimento de vocês. Então, nós podemos observar aqui, ó. Aqui nós temos o segmento, aqui nós temos a posição neutra e aqui nós temos a tração em 30 graus de flexão. Na posição neutra nós temos a abertura anterior e posterior, e a 30 graus nós temos também a abertura anterior e posterior. Aonde está em branco foi aonde não foi pesquisado. Então vamos notar aqui, por exemplo, o segmento entre C4 e C5, na posição neutra, ou seja, nenhuma angulação, nós tivemos uma tração intervertebral anterior em torno de 12% e intervertebral posterior em torno de 19%. Notem que quando eu aumento o ângulo de tração a 30 graus de flexão, eu tenho algumas variações aqui na região anterior, 16%, então subiu 4%. Entretanto, na região posterior houve um decréscimo de 2%. E se nós notarmos aqui no nível C6 e C7, na posição neutra nós tivemos uma abertura foraminal, ou seja, uma atração que culminou numa abertura, numa separação óssea em torno de 37%. Ao passo que a 30 graus de flexão, essa abertura, essa separação oscilou em 20%, demonstrando que a tração em posição neutra ela ocorre em uma melhor abertura do forame e uma melhor separação das estruturas vertebrais quando está em posição neutra. Tá? Então, esse trabalho foi feito, já é um trabalho antigo, em 76, e foi editado na revista Spine. Aqui mostrando um dispositivo eletromecânico computadorizado de como nós podemos proceder à tração. Então nós temos que ter todo o cuidado com o posicionamento do paciente. Vocês viram ali que eu fui deitando o paciente fazendo um certo apoio. Esta chave aqui, ela vai dar um aperto dessas borrachas que vão fazer o apoio na região do processo mastoide. E esta outra fita aqui é para estabilizar a cabeça. Então aqui nós estamos conectando o módulo de tração à máquina que vai realizar a tração de forma eletrônica e mecânica computadorizada. Então aqui nós estamos usando uma carga em peso, em quilo. Aqui eu estou usando 12 kg de tração e estou mantendo uma carga mínima em torno de 8 kg. O aparelho já está ciclado para subir gradativamente a tração até chegarmos ao nosso objetivo. Bom, aqui é só uma brincadeira. A gente fala para o paciente, relaxe, agora deixa que eu faça o nosso trabalho. Esse outro trabalhinho aqui, publicado em 2011 no jornal Orthopedic Sport Physical Therapy, ele teve como objetivo verificar se a manipulação da coluna torácica melhoraria a mobilidade e a diminuição da dor na coluna cervical. Tá? É muito falado que uma rigidez da coluna cervical leva a um esforço de overuse da coluna cervical em virtude dessa pouca mobilidade torácica. Então, muitos autores têm pesquisado o impacto da manipulação na coluna torácica para promover uma melhora na cervicalgia e inclusive na cefaleia. Tá? Então, aqui, nessa pesquisa, eles demonstraram que a manipulação da coluna torácica, nesses pacientes com dor aguda e subaguda,
tinham uma melhora importante nos resultados com relação à mobilidade e dor, porém eles alertam que o estudo ainda deve ser continuado. Esse outro estudo também foi utilizado a manipulação da coluna torácica para promover uma melhora da enxaqueca ou da dor cervical e da dor de cabeça. Então aqui headache, dor de cabeça e dor no pescoço. E foi notado que esse tipo de manipulação também melhora a dor de cabeça e que pode ser utilizada como um parâmetro de tratamento. O segundo objetivo nosso aqui é restaurar o micromovimento articular e as subluxações. Como a nossa formação é quiropraxia, então a gente pode lançar a mão de ajustamentos quiropráxicos, tanto na coluna torácica e na coluna cervical, para melhorar e restaurar o micromovimento articular. Aqui mostra uma pesquisa do James Dunning. Ele demonstrou que as manipulações eram superiores a apenas as mobilizações. Então o que aconteceu? Ele pegou um número de pacientes, realizou num grupo as manipulações e no outro grupo ele fez apenas mobilizações cervicais. Notem que o grupo de manipulação após 48 horas, eles apresentaram umas 58% de melhora de dor e 50% de melhora da disfunção. Já o grupo que foi realizado apenas mobilização, obtiveram apenas 13% de melhora da dor e 13% de melhora da disfunção. Então, demonstrando aí que os ajustamentos quiropráxicos, osteopáticos ou qualquer tipo de manipulação que você usa, ela vai trazer uma melhora substancial nas primeiras 48 horas. O terceiro objetivo é liberar os pontos musculares de tensão e pontos gatilhos. Nós não podemos esquecer, gente, Smith já se referia que 17% dos adultos com dores musculoesqueléticas que não apresentam sinais articulares degenerativos e inflamatórios devem ser enquadrados com síndrome dolorosa miofascial. Então, muitas vezes nossos pacientes têm dores disseminadas pela coluna cérvico-torácica, pelo membro superior, e nós sempre imaginamos que é uma presença de uma hérnia de disco. Mas, como Smith já diz aqui nesse texto, pelo menos 17% dos adultos apresentam síndrome dolorosa miofascial. Kraft e Travel observou que essa maior incidência ocorre entre os 31 e 50 anos de idade. Travel também fala que os músculos são relegados a segundo plano e que há sempre mais valorização dos ossos, bursas e tendões e nervos. E nós não podemos esquecer que músculo representa 40% do peso corpóreo e nós apresentamos aproximadamente 696 músculos no corpo. Então aqui vai a dica. Sempre que tivermos um paciente com cérvico-braquialgia, devemos pesquisar se há uma síndrome dolorosa miofascial concomitante ao problema. Então aqui só para mostrar nesse nosso item que, por exemplo, um trigger point do supraespinhoso, ele pode irradiar uma dor para o membro superior, inclusive naquele trajeto do dermátomo de C6. Podemos simular uma radiculopatia de C6. Entretanto, são trigger points do supraespinoso. Então, nós não podemos esquecer de investigar no nosso paciente, através de digitopressão, se há a presença de síndrome dolorosa miofascial com trigger points presentes. Bom, uma vez identificados os trigger points, você tem aí uma série de modalidades de tratamento para que você desative esses trigger points. Nós podemos usar a massagem, nós podemos usar o protocolo suíço modificado,
que é nada mais que alguns passos de compressão isquêmica nos trigger points para poder ocorrer a liberação dos triggers. E também a terapia neural, que é muito polêmica, mas vem sendo difundida por muitos fisioterapeutas, que seria a aplicação de lidocaína ou procaína 1% nesses pontos gatilhos para promover a dessensibilização desses trigger points. Essa técnica é mencionada por Trevor Simon, por Honeck e por Andrew Fisher. Nós podemos também utilizar o calor superficial, como nós podemos ver aqui nesse slide, um calor sendo aplicado a nível da pele e através de um mecanismo inibitório, ele vai promover uma vasodilatação sem aquecer propriamente dito a lesão. Ou seja, o calor superficial sendo utilizado na região acometida, ele vai promover uma vasodilatação sem um aquecimento da lesão. Os melhores calores superficiais são os calores úmidos, porque eles promovem uma melhor turgescência do tecido e uma flexibilização do tecido conectivo, preparando o paciente, inclusive, para uma técnica de massagem, de liberação de trigger points manuais. Então, aqui, nós podemos ver aqui nesse primeiro vídeo que nós podemos usar, sim, a eletroterapia com uma compressa úmida para melhorar a vascularização, um relaxamento, para que depois nós podemos usar alguma técnica manual. Então, nós podemos usar aqui uma espécie de pomada e realizar o relaxamento muscular. Nessa segunda imagem, uma outra forma de liberar os trigger points, que não seja pela massagem, é a aplicação de procaína ou lidocaína 1% em fórmulas de pápula e na região dos trigger points. Note aqui que eu fiz umas pápulas, que é só na pele, e vou aprofundar um pouquinho a agulha, não muito, porque essa é uma região torácica, até chegar ao músculo para dessensibilizar. Aqui embaixo, nós podemos observar nesse vídeo uma manipulação da coluna torácica média em flexão, porque a torácica média, ela geralmente é um vilão. Ela estando rígida, a gente costuma chamar ela de zona hipovascular, porque qualquer desarranjo mecânico na coluna torácica média vai promover uma sobrecarga tanto da coluna torácica alta e cervical. Então, aqui mostrando uma dog technique da coluna torácica média. E aqui nesse outro vídeo, mostrando uma manipulação de dog também, entretanto, utilizado na coluna torácica alta. Nós utilizamos esse dispositivo principalmente em mulheres, para não haver sobrecarga da mama. A coluna torácica é sempre interessante nós fazermos a manipulação com o paciente em flexão. Já na coluna torácica alta, nós não temos uma condição muito boa de fazer a flexão. Então, o paciente aqui realizou a ponte, a minha mão está lá entre T1 e T3 e eu faço o ajustamento. Quinto objetivo, melhorar e monitorar o processo inflamatório. Nós costumamos, eu ensino para os meus alunos, a classificar o processo inflamatório. Por quê? Classificando o processo inflamatório, ele vai saber qual é o momento que ele pode promover o ajustamento quiropráxico. Notem só aqui, por exemplo, uma inflamação de grau 4, ela é uma inflamação articular, ela já não é circunscrita e ela já apresenta uma neurite. Isso aqui é um quadro típico de uma hérnia de disco cervical, onde o processo inflamatório ele não está restringindo, não está restrito a só uma região. Então ele já acomete o nervo, ele já acomete o disco e o forame intervertebral. Então,
A fase 4 é aquele paciente que chega com uma dor irradiada cervical e para o membro superior, com grande impotência funcional, uma dor epicrítica. Então, com certeza, esse paciente nós podemos enquadrá-lo em inflamação de fase 4. E o que é o 0? É aquela fase pré-inflamatória. Mas notem que um paciente de grau 0 não quer dizer que ele tenha menos dor do que um de fase 4. Então, um exemplo aqui bem palpável, um paciente pode chegar com uma síndrome dolorosa miofascial aguda na coluna cervical, com pontos gatilhos periescapulares disparados, com dor irradiada para o braço, e entretanto ele não tem nenhuma discopatia e nenhuma compressão da raiz, mas ele apresenta um grande grau de dor. Só que nesse paciente, normalmente a ADM dele não é comprometida, como é na fase 4, uma ADM comprometida, trazendo uma grande impotência funcional. E normalmente os testes compressivos, como o Spurling, o teste de Kempis, eles são negativos nesses pacientes de fase 0, predominando aí as síndromes dolorosas miofasciais. Já o grau 1 e grau 2 são inflamações articulares circunscritas, mas elas são transitórias no grau 1 e no grau 2 são persistentes. Na transitória, ela pode durar aí uns 3 dias, 4 dias, e quando ela é persistente, quando ela é só articular, por exemplo, numa síndrome facetária, ela pode durar aí uma semana ou até um pouco mais. Na fase 3, já é a instalação de uma hérnia de disco, onde a compressão ainda não atingiu o nervo, mas atingiu as camadas que envolvem o nervo. Então, o fisioterapeuta, para ajudar o seu paciente, ele pode prescrever medicamentos herbários. Muita atenção, gente. O fisioterapeuta não pode prescrever medicamentos alopáticos, mas herbário ele é liberado, inclusive, pelas práticas integrativas, é uma resolução do COFITO, número 380 de 2010, e também pelo Ministério da Saúde, pelo número 971 de 2006. Bom, em suma, nós podemos utilizar aqui e prescrever para o nosso paciente um anti-inflamatório herbário chamado Arpagophytum procubens, 400 mg, 3 vezes ao dia, ou seja, de 8 em 8 horas. Normalmente eu peço 30 doses. A vitamina B1 e a vitamina B6 na dosagem de 150 mg e o ácido alfa-lipoico em 600 mg são suplementos importantes para restaurar as camadas neurais que foi envolvida no processo compressivo deste nervo. Então, essas vitaminas e o ácido alfa-lipoico vão ajudar a restaurar a região anatômica aonde ocorreu o processo compressivo, diminuindo assim a sensibilidade e melhorando a capacidade do nervo a resistir às compressões. Aqui só para mostrar para vocês que no caso desses dois pacientes aqui, ó, um do sexo masculino e outro feminino, eram pacientes que tinham dor no cíngulo escapular e ficou muito difícil para nós, na época, promovermos o diagnóstico de onde realmente vinha a dor desse paciente. E nós constatamos que o problema desses pacientes não eram relativos à hérnia de disco, mas sim à discinesia escapulotorácica ou discinese escapulotorácica, muito bem descrito por Kleber. Então, aqui nós podemos ver nesse vídeo que esses pacientes tinham discinesia escapulotorácica e isso causava a fonte de dores na região do cíngulo escapular. Então, notem aqui nesse paciente à direita, que nós vamos observar melhor, ele movimentando o braço normal, a escápula bem pregueada no gradil costal. E no outro membro, à medida que ele faz os movimentos, nós observamos que a escápula ela não corre aderida ao gradil costal, ou seja, ele tem uma instabilidade
escápulo-torácica ou uma discinese escápulo-torácica. E a dor desse paciente, olha só, movimentando os dois braços, tá? Como essa escápula, ela abre, ela abduz. Então esse paciente tinha muita dor no cíngulo escapular e melhorou gradativamente à medida que nós fomos fazendo a liberação dos tecidos, o reforço da musculatura escápulo-torácica, como por exemplo o serrátil anterior, manguito rotador, e as técnicas quiropráxicas para a cervical e para a torácica, que melhoram o estímulo simpático. Nós sabemos que toda dor é acompanhada por uma hiperestimulação simpática e que a manipulação da torácica média promove uma diminuição do estímulo simpático que está agudizado, auxiliando assim no processo de melhora dos pacientes. Aqui, só para a gente diferenciar, eu baixei essa imagem da internet. Essa paciente aqui não é uma paciente de cinesia escápulo-torácica. Apesar de ser muito parecido com o caso de cima, essa paciente na verdade tem uma lesão do nervo torácico longo, aqui à direita. Então a lesão do nervo torácico longo leva a uma escápula ao lado. Olha só a dificuldade que ela tem para elevar o braço e fazer a rotação. Esse paciente aqui tem a dificuldade, mas a dificuldade é baseada apenas na discinese escápulo-torácica e aqui na lesão do nervo do torácico longo. Bom, quando nós falamos em cervicobranquialgia, como eu disse logo ali no começo da nossa palestra, nós não podemos esquecer os desfiladeiros cérvico-torácicos. Então aqui nós podemos observar o primeiro desfiladeiro. Aonde que é o primeiro desfiladeiro? Normalmente entre o escaleno anterior e o escaleno médio. Notem que o feixe vasculo-nervoso, inclusive aqui na artéria braquial, passam entre esses dois músculos. Então por isso que é importante, naqueles pacientes que além de parestesia no membro superior, que apresentam também uma perda da coloração, uma palidez no braço quando fazem elevação, nós solicitarmos o exame de Doppler fluxometria. Porque a artéria braquial, como vocês podem ver aqui, ela passa entre o escaleno anterior e médio. E existe um teste que a gente pode utilizar para ver se há uma compressão aqui a nível do escaleno anterior e médio, que é o Addison teste. Mas nós não podemos, esse teste, você pode inclinar a cabeça tanto para o lado oposto, como você pode rodar a cabeça para o lado da mão do membro superior acometido. Então aqui o teste, você pode fazer tanto rotação horária e rotação anti-horária da cabeça, e você vai estar sentindo aqui se o pulso radial, quando você faz esses movimentos, se ele diminui. Se o pulso diminuir, pode ser que você está diante de uma síndrome do desfiladeiro cérvico-torácico, do primeiro desfiladeiro. Se está envolvendo o primeiro desfiladeiro, então nós vamos ter que fazer técnicas de relaxamento para o escaleno anterior e médio. Então esse é o objetivo do teste, identificar qual desfiladeiro. Já aqui no segundo desfiladeiro, ocorre uma compressão do feixe vasculo-nervoso entre a primeira costela e a clavícula. Existe também um teste para identificar, é chamado Edens teste, onde você sente o pulso radial, você faz uma pressão para depressão do ombro do paciente e você pode pedir também uma apneia inspiratória. Se o pulso radial diminuir nessa manobra, você pode estar diante de uma síndrome desfiladeiro, do segundo desfiladeiro. Caso isso seja encontrado, o foco de tratamento vai ter que ser direcionado para a primeira costela, ou seja, os ajustes quiropráxicos para rebaixar a primeira costela, que normalmente nesses casos está elevada. Quando ela se eleva por uma alteração, ou seja, uma protusão de cabeça ou por uma protusão de ombro,
a costela geralmente ela se eleva, guilhotinando o feixe vasculo-nervoso. E o terceiro desfiladeiro, ele se localiza aqui, onde o feixe vasculo-nervoso passa, abaixo do peitoral menor. Ou seja, nós também temos um teste para identificar a compressão nesta região, onde nós medimos o pulso arterial e fazemos uma pressão na região escapular para anterior. Isso vai aumentar a tensão do peitoral menor, promovendo uma compressão do feixe vasculo-nervoso que vai para o membro superior. Esse é o Wright's Test. Uma vez dando positivo esse teste, nós teremos que também, durante o nosso tratamento, objetivarmos um relaxamento desse peitoral menor. Então notem que o teste ele nos guia para o tipo de abordagem de tratamento. Aqui só mostrando o hidrocollator, para quem não conhece, que é a compressa quente e úmida, que nós utilizamos na região cérvico-torácica para promover um relaxamento muscular. Então é uma cuba, aqui vocês notem que fica mergulhado as mantas de hidrocollator. Esta água, nós temos aqui um termostato que mantém essa água em torno de 70 a 80 graus, como vocês podem ver aqui, como se fosse um varalzinho, né? Ela fica fechada e nós retiramos essa manta utilizando essa peça, que é um gancho, e colocamos na toalha. Como vocês podem ver aqui, nós utilizamos geralmente 2 toalhas, porque a temperatura é muito alta e para não corrermos o risco de queimaduras. Isso daqui nós podemos usar a eletroterapia junto, concomitante a essa compressa quente e úmida, para promovermos em seguida o relaxamento muscular e liberação de trigger points. Notem aqui como fica, bem vermelho, bem hiperêmico, e nós entramos aqui com medidas musculares, relaxamento como shiatsu, massagem clássica, utilizando algum tipo de pomadas. Aqui mostrando o stretch do trapézio naqueles pacientes que têm um grande comprometimento muscular desta região. Aqui o stretch do peitorais, por exemplo, para promover um relaxamento do peitoral menor, no caso do terceiro desfiladeiro. Aqui um stretching dos escalenos, para promover um relaxamento do escaleno, principalmente quando nós, na avaliação do primeiro desfiladeiros, notamos que há um comprometimento desta região. Então aqui é uma forma de promover um stretch do escaleno. Tá? Nós pressionamos o tórax, o paciente nos auxilia com uma respiração, ou seja, ele inspira e no momento da expiração nós mantemos a pressão aqui na inserção do escaleno e pressionamos o tórax deprimindo em torno de 45 graus. Então esse stretch nós usamos tanto para os escalenos como para o esternocleidomastoideo. Aqui mostrando o stretch dos cervicais posteriores para promover um relaxamento da paravertebrais cervicais, que vão nos ajudar muito nas mialgias provocadas pelas radiculopatias ou síndrome dolorosas miofasciais. E finalizando essa nossa palestra, nós, após ter realizado todo esse protocolo de tratamento que começou lá com tração manual, tração mecânica, liberação articular da torácica média e alta, podemos também liberar fixações, não foi demonstrado aqui na palestra, das fixações cervicais, numa fase mais tardia, no caso de hérnia de disco, nós temos que ter um pouco de cuidado. Então, para vocês que ainda não têm experiência, não manipulem a cervical por enquanto, liberem apenas a torácica média e alta, que você já vai obter uma grande melhora. Então, após ter feito tudo isso, monitorado o processo inflamatório, tentando recompor essa raiz que foi danificada através dos medicamentos herbários, nós
concomitantemente, podemos já lançar a mão de fortalecimento muscular e endurance muscular. E para isso nós podemos usar a musculação e o Pilates. Aqui, por exemplo, um exemplo de exercício do Pilates. Eu queria convidar vocês, para aquelas pessoas que queiram fazer o curso de quiropraxia, que estaremos em Campina Grande em fevereiro e abril. Aqui estão as datas, onde nós daremos um curso de 100 horas, reconhecido pela ANAFIC, onde os alunos serão registrados na ANAFIC. Espero que vocês vão lá aprender um pouco dessa técnica maravilhosa, que eu tenho certeza que vai mudar você como fisioterapeuta. Também estaremos agora no próximo mês de novembro e dezembro em Recife, também ministrando o curso de quiropraxia de 100 horas, reconhecido pela ANAFIC, onde os alunos também serão registrados. Então fica aqui a nossa mensagem. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer a todos pela atenção. Espero que eu tenha respondido algumas questões que você formulou aí na sua cabeça durante a palestra. Qualquer dúvida, você pode entrar em contato para nós, mandar as perguntas. Aqui está o nosso e-mail, contato@clinicadacolumnavertebral.com.br. Você pode perguntar também pelo WhatsApp e você pode entrar aqui na nossa webpage para ver lá os nossos trabalhos. Mais uma vez, gostaria de agradecer ao CONAED, ao Laerte por esse convite. Um abraço a todos e até a próxima oportunidade.